Boa noite, é um prazer estar aqui na FBM para a gente bater um papo, né, nessas 2 horas e meia aí hoje, sobre gestão integrada de risco e capital. Vocês podem me chamar de Donizete, fica mais fácil. A gente está com o chat aberto aqui para receber suas perguntas, comentários, questionamentos e vai ser um prazer trocarmos essas figurinhas aqui, tá bom? Bom, a ideia nossa aqui é bem específica. O mundo da gestão integrada de riscos e capital é muito amplo, né? E a resolução 4557 de 2017, de fevereiro de 2017, trouxe uma série de inovações relativamente a esse mundo de gestão integrada de riscos e de capital. Uma demanda extremamente grande, a indústria, de várias formas, por vários representantes, conversou muito durante o ano de 2016 e começo de 2017 com o Banco Central, para que essa norma fosse ditada. E hoje a gente já tem aí, né, praticamente 3 anos de norma e muita coisa evoluiu. Mas também a gente tem algumas dúvidas cruéis ainda na indústria, que traz assim, um desafio enorme para a gente enfrentar. A indústria tem trabalhado certamente isso nos seus representantes, junto com as autoridades, mas a gente percebe que vários esforços estão sendo feitos por instituições financeiras de diferentes tamanhos, de diferentes complexidades. A norma, como a gente diz muito, é one fits all, né? Uma que serve para tudo. Então, a gente precisa ter um cuidado e um carinho muito grande para interpretar e compreender como a gente vai colocar a norma em prática para cada instituição. A minha experiência foi praticamente toda no Banco Central, na área de supervisão bancária. E depois eu passei, quando me aposentei do Banco Central, passei por um tempo no Santander, numa posição chamada Public Policy, cuidando de regulação e relacionamento com autoridades. Hoje eu estou com consultoria, um pouco de treinamento, estou no comitê de auditoria do Banco do Nordeste do Brasil, que é uma experiência fascinante também, um lugar muito gostoso para estar. Então, essa experiência minha desses anos, seja em sala de aula, seja internamente nas organizações, tem me trazido uma série de questionamentos, uma série de dificuldades, ou como gosto de chamar de dores, né? As dores são muito fortes. Como é que eu trabalho todo o processo de implementação de uma estrutura e de um processo prático e de reporte de riscos, de gerenciamento de riscos e de capital. A nossa agenda, ela vai se dar nesses pontos aqui que vocês estão vendo. Uma demanda regulatória, vamos enquadrar a demanda regulatória. Aí a gente faz algumas perguntas que são, para mim, fundamentais. A minha experiência tem me levado a essas perguntas e elas têm se colocado atualmente como um caminho que me guia para a compreensão do que fazer na organização. A partir dessas perguntas, que são o nosso norte, nós trabalhamos com os riscos, lembrando um pouco dos riscos, do capital, e aí então, dado esse processo até esse momento, buscamos então uma forma de dar essa visão integrada, né, de riscos e de capital, com o que voltamos às perguntas iniciais. Essas perguntas são o nosso mote, são o nosso norte. Então é com essas perguntas que a gente vai terminar e ter uma convicção de que estamos formando um caminho que faz sentido. Então vamos que vamos.
A demanda regulatória. A nossa demanda regulatória, fundamentalmente na 4557, ela se dá, por um lado, com riscos e, por um outro lado, com capital. Com relação aos riscos, pegar aqui o artigo 6º, que é bem enfático, né? Ele traz aquele comando genérico que é do ciclo, né, de identificação, mensuração, avaliação, monitoramento, reporte, controle e mitigação, do quê? Dos riscos que a autoridade entende que são já relevantes, né, e certamente a base aqui de Basileia, né, do Comitê de Basileia, mas agregando também, com certeza, o risco socioambiental, que não está exatamente em Basileia, e os demais riscos. E nesse ponto, vale a pena já fazer uma leitura da norma, que muitas vezes não é percebido, é passado, né? Que é o seguinte, veja só, gerenciamento deve identificar todo o ciclo relativamente a quê? Primeiro, o risco de crédito presente de maneira relevante. Se não for relevante, um abraço, esqueça, tchau. Né? Tipo, uma DTVM, né? Uma corretora que praticamente só presta serviço de administração de recursos de terceiros, que não tem aplicações maiores nem nada, né? E nem pode ter operação de crédito. Faz sentido? Não faz. Regulamentarmente já não faz sentido, então esqueça. Risco de mercado, presente de maneira relevante. Se não tiver presente de maneira relevante, não faz sentido ficar também preocupado com isso. Né? Se for importante, relevante, coloca-se sob a atenção. IRBB, mesma coisa, relevante. Agora veja só o detalhe. Operacional, liquidez e socioambiental, neca de biribas, né? Tem que ser obrigatoriamente considerado. Então, esses 3 riscos, seja pequeno, seja médio, seja grande, menos complexo, mais simples, mais complexo, até um banco, né, universal, internacional, cotação internacional, para todas essas instituições, o comando ele é obrigatório. Né? Nós temos que tratar desses 3 riscos. E os demais riscos relevantes, que você venha considerar. Quais são os seus riscos relevantes? Né? É isso que você tem que dizer que tem um processo para minerar, para garimpar, identificar, mensurar e decidir pela relevância ou não. Essa é a primeira parte do comando. O segundo comando, parágrafo único do artigo 6º. O gerenciamento de riscos deve ser integrado, possibilitando, de novo, o mesmo ciclo, né? Identificação, mensuração, avaliação, monitoramento, reporte, controle e mitigação do quê? Dos efeitos adversos resultantes das interações entre os riscos mencionados no caput, que são crédito, mercado, IRBB, operacional, liquidez, socioambiental e os demais. Então, nós temos aqui um grande desafio, né? Que é ter um gerenciamento integrado que possibilite identificação, mensuração e tudo mais relativamente a quê? Relativamente àquela parte ruim, os efeitos adversos da interação entre os riscos que estão mencionados aqui. Isso significa que eu preciso bem compreender as interações, ou seja, chamado também os riscos de fronteira, né? Como é que eu trabalho essas fronteiras entre esses riscos? Seja 2 a 2, seja 3, 4, seja o que for. Quer dizer, como é que você garimpa isso, como é que você consegue identificar, peneirar e trazer o que é relevante para dentro de um processo de gerenciamento e reporte. Né? Então, isso é a nossa demanda específica para riscos. Né? Vamos ver capital agora. De novo, 4557. Eu entro em capital
né? Para quê? Para ter o quê? E aí vocês veem lá embaixo, né, desse slide, as entregas. O que você tem que fazer? Plano de capital, plano de contingência, avaliação da adequação de capital, que para o Banco Central é sinônimo de ICAP, fundamentalmente para S1 e S2, que são as grandes instituições do sistema financeiro, né? As maiores. E o que? Relatórios gerenciais. Então, espera-se que o processo de gerenciamento de capital produza relatórios, né, gerenciais, além de todo o processo de a preparação de políticas, de estratégias, de sistemas, de avaliação, e aí o plano e os relatórios gerenciais. Mais ainda sobre capital, artigo 40. Os relatórios gerenciais para a diretoria da instituição, né, comitê de riscos, conselho de administração, etc., devem versar sobre eventuais deficiências da estrutura de gerenciamento de capital e ações para corrigi-las, o que eu costumo dizer que é a forma do Banco Central expressar a sua demanda por um processo de PDCA, Plan Do Check Act, né? Então, é você compreender um modo contínuo, voltado à melhoria contínua, né, numa visão de largo prazo, para que você tenha realmente uma preocupação com essa melhoria. O amanhã ser melhor que hoje. E esses relatórios têm que tratar da adequação dos níveis do patrimônio de referência, do nível 1, do capital principal, ou seja, toda a estrutura de capital regulatória, pilar 1, em relação aos riscos incorridos. Daqui a um pouco a gente vai voltar a essa questão do capital, mas já é importante lembrar, o capital ele é umbilicamente relacionado aos riscos, ele decorre dos riscos. Então, os riscos levam a uma demanda de capital. Então, eu preciso ter essa confluência. Por isso é que é gostoso a gente dizer, nosso foco desde o início tem que ser a integração de riscos entre si e a integração dos riscos com o capital. Aí tem realmente uma estrutura maior corporativa de um gerenciamento integrado, efetivo e amplo. Tá? E aí, então, começamos a trabalhar com as nossas perguntas. Que são aquelas perguntas que eu disse agora há pouco, que são as perguntas que eu estou me valendo para formar, né, esse nosso caminho. Qual é o rumo que temos que percorrer? Então, rumos que temos que percorrer, eu estou, digamos assim, eu estou estabelecendo a partir de perguntas. E nós temos que procurar respostas. Se essas perguntas são boas, né, espero que seja, essas perguntas podem nos guiar, nos ajudar nesse processo de adequação, né, dessa gestão integrada. Então, as perguntas são, primeiro, conhecemos os nossos riscos? Conhecemos os riscos relevantes da nossa organização? Temos, então, um processo todo para conhecê-los, né? Mas, além de conhecê-los, nós mensuramos, avaliamos e damos resposta. E aqui dar resposta, estou pensando muito mais em um sistema, seja COSO, seja ISO 31000, né? Você buscar exatamente essa convicção de que você tem uma tranquilidade em relação aos riscos que são inerentes ao seu negócio, né? Aos objetivos estratégicos da sua organização, e você consegue, então, identificar, mensurar, avaliar e dar as respostas. Transferir, mitigar, eliminar, né? Não aceitar, seja o que for. E aí a gente continua. Temos algum grau de convicção a respeito do tratamento, né, dos riscos em forma individualizada e de forma integrada, inclusive em suas interações? E aqui
a gente já faz um corte, né? Nós estamos falando de duas coisas que me parecem razoavelmente distintas, embora estejamos trabalhando com riscos. Eu quero trabalhar com os riscos de uma forma individualizada, risco de crédito, risco de mercado, IRBB, operacional, seja o que for, né? Estratégico, reputacional, e vai em frente, de forma individualizada, mas também de forma integrada. Eu posso ter visões diferentes a respeito dessa integração. E é por isso que a pergunta aqui, ela traz, né, um acrescentamento, né, inclusive em suas interações. Então, estou pensando nos riscos de uma forma mais abrangente e nós vamos voltar a isso em breve, no tratamento de uma visão top-down, com teste de estresse e tudo mais, olhando a organização como um todo, por meio do seu balanço, mas também olhando as suas interações, que aí seria o risco A com o risco B, com o risco C, etc, etc, e numa visão mais atômica, num nível mais micro, né? Então, conhecemos os riscos? Mensuramos, avaliamos, damos resposta? Estamos considerando os riscos de forma individual e integrada? E essa integração, ela trata, inclusive, essas interações atômicas entre esses riscos que julgamos existentes na nossa organização? E aí a gente tem uma pergunta meio que de morte também, né? Aquela facada de morte. A alta administração realmente recebe um reporte adequado dos riscos, tanto individualmente como agregadamente e integrada, né? Em coordenação com o reporte de capital? Porque não faz sentido a gente chegar na diretoria, no conselho de administração e levar uma comunicação que seja extremamente segmentada, né? Eu vejo a seguinte situação: levar para o conselho de administração, pensando já no topo, né? A própria diretoria levando para o conselho de administração, simplesmente um dashboard de riscos individuais é uma pobreza total, né? Não dá. E separado do processo de capital, né? De repente você vê alguém trazendo uma informação sobre risco, sai da sala, vem outro para falar de capital, né? Como se as coisas fossem assim completamente díspares, distantes, e um não tem nada a ver com o outro, o que é uma falácia, né? Então é por isso que a pergunta ela é bem clara. A alta administração, portanto, o conselho de administração e diretoria, recebem um reporte dos riscos de forma integrada, individual, em coordenação com o capital? Existe uma lógica? Existe isso de uma forma consolidada ou não? Não é tão simples e não é tão trivial. A resposta a esse questionamento aqui me parece que é realmente o nó górdio, né? O centro das nossas angústias aqui. E aí, para acabar, né, de vez, faz sentido ter tudo isso e não servir para voltar aos objetivos estratégicos? Não faz. A própria norma, o próprio regulador está esperando, né, é o texto da norma, que tanto o gerenciamento de risco como o gerenciamento de capital volte como um processo agregativo de valor para a alta administração no seu trabalho de definir e redefinir os objetivos estratégicos, né? Então, monitorar, acompanhar os objetivos estratégicos, ou seja, o próprio negócio, isso tem que ser considerado. Então, essas são as nossas perguntas. Conhecemos os riscos, mensuramos, avaliamos e damos resposta, e trabalhamos isso com os riscos de forma individualizada, integrada e em coordenação com o capital. Damos esse reporte para a diretoria, para o conselho de administração. Há como a gente certificar que a alta administração da nossa organização realmente utiliza
esse processo de gerenciamento de riscos e de capital para o processo estratégico, a definição de decisões da organização? Então, essas são as perguntas que vão nortear essa nossa conversa aqui hoje. Vamos em frente. Voltando àquela questão da alta administração, né? A alta administração recebe reporte, e aqui é uma certa especificação daquela questão, né? Quais informações deveria o Conselho de Administração receber para se assegurar que está adequado o gerenciamento individual integrado dos riscos, em coordenação com o gerenciamento do capital? É muito interessante, né? E eu faço esse exercício, às vezes, em sala de aula também, né? Eu faço essa pergunta aqui e faço um exercício de grupo, né? E aí é um quiprocó, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente não entra num exercício de empatia, né? Nós entendemos que isso é a verdade, eu faço isso, a minha entrega é por um determinado risco ou pelo capital, e é isso que eu entendo que a alta administração tem que receber, né? E aí começa um grande problema, né? Essa tessitura desse relacionamento começa a ficar um pouco complicado, né? Como é que a gente pode ter convicção do que realmente um membro do Conselho de Administração, né, ou numa instituição menor, né, os sócios, os donos, que podem ser os diretores, o que eles realmente precisam para tomar as suas decisões, né? E vale, inclusive, um questionamento interessante também, que muitas pessoas fazem, né? Quem é que faz o gerenciamento de risco e capital? É essa área técnica de riscos? Risco de crédito, né? O grupo de risco de crédito é que faz o gerenciamento de risco de crédito? Será? Muitos dizem que essas áreas, e mesmo o CRO, né, o Chief Risk Officer, o diretor de riscos, né, não são gerenciadores, são fornecedores, entregadores de informações, de processos de modelagem para, aí sim, para a diretoria, né, e para o Conselho de Administração. Então, quem é que faz gerenciamento de risco e gerenciamento de capital? É a diretoria e é o Conselho de Administração. Não é um diretor de risco e não é nem a área específica de risco, de crédito, de mercado, de liquidez operacional, seja o que for, né? Então, é isso que a gente está dizendo aqui. Nós não somos donos do processo em cada área de risco. Nós somos meramente acompanhadores e zeladores, né, desse risco, de modo a sermos mensageiros. A gente sempre espera que não queiram matar os mensageiros, né? Mas nós somos mensageiros para a diretoria e para o Conselho de Administração. Costumo dizer muito que uma área de risco é uma área que faz 3 coisas fundamentalmente. Ela busca informações, ela trabalha informações com o que eu chamo de motor, né? Uma modelagem ou modelagens, né, de modo mais amplo, e ela faz uma entrega. Ela processa tudo isso com a sua expertise, ela vai fornecer caminhos para a decisão estratégica, né? Ou dizer que todas as decisões estratégicas havidas, tomadas pela diretoria anteriormente ou pelo Conselho de Administração, estão no caminho correto. Ou você tem algum alerta, né? Então, essa é uma das maiores preocupações que eu tenho aqui para a gente no dia de hoje, né? Afinal de contas, e a gente vai voltar exatamente a isso lá no final, o que é que a gente poderia compreender como relevante para essa entrega para o Conselho de Administração por meio da diretoria, né? Ok? Seguindo,
os riscos na organização. Tá? Então, lembra da nossa primeira pergunta? Conhecemos os nossos riscos? Então, quais são esses riscos? Como é que nós trabalhamos esses riscos na organização? Né? E aí, antes de falar em um risco específico, tenho que lembrar alguns pontos específicos aqui a respeito dos riscos. Eu gosto de trabalhar com esse slide aqui, porque ele, de alguma forma, busca uma certa completude e ele me garante que eu não estou incorrendo em uma parcimônia, né? Eu não sou, eu não posso ter uma tendência viciante de ser parcial aqui a respeito dessa visão corporativa. Como é que a gente entende essa organização? Um banco, uma corretora, uma distribuidora, uma financeira, qualquer organização. A padaria da esquina aqui, um frigorífico, com certeza também a gente poderia trabalhar nesse formato aqui. Né? O que eu gosto de trazer é um alerta. A gente existe para quê? Se você se olhasse no espelho, o que você enxergaria? Você enxergaria o negócio. Tá? O negócio, ele é aquela sua visão, aquela sua necessidade de atuação, aquela sua busca, né, de colaboração para a sociedade, e é o negócio que é o rei. Né? Nesse sentido, ele é que é um demiurgo, um coordenador do nosso propósito. Ora, o negócio, ele traz em si os riscos. Esses riscos que são inerentes ao negócio, né, têm que ser considerados na própria definição desse escopo. Né? Quando a gente pensa, inclusive hoje em dia, pensando em mais do que missão e visão, né? Você tem a ideia agora de propósito. Então, muitas empresas, muitas organizações estão substituindo a missão, ou mesmo não substituindo, mas agregando o que a gente chama de propósito, que seria, assim, aquela coisa mais relevante da nossa contribuição para a sociedade. Tá? Que é uma frase muito curta e que dá, assim, de uma forma muito forte, o nosso compromisso com a sociedade, num ponto de vista de longo prazo e numa visão essencial. Depois, podemos pensar em missão, em visão e valores. Né? Então, esse é o nosso negócio. É dentro desse contexto que nós estamos dizendo. Os riscos são inerentes a essa visão. Olhe para o espelho, o que eu estou vendo? Sou um frigorífico. Que frigorífico? Né? Que tipo de frigorífico? Faço o quê? Então, é isso aqui que é a minha visão. Que valores eu tenho, o que eu tenho que contribuir para a sociedade. Tudo isso me traz uma visão de riscos inerentes. Esses riscos inerentes têm que ser tratados no negócio. Então, o negócio sofre a limitação, dos riscos. Tá? Vocês já viram a alteração do COSO e do ISO 31000 no último, de 2017 para 2018? Né? 2017 COSO, 2018 ISO. A nova visão é que o risco ele está intrinsecamente relacionado à própria estratégia. Né? No COSO RM, naquela figurinha agora de DNA e não mais cubo, o risco ele é tratado no elemento chamado de performance. Né? É lá que a gente entende o risco. Percebe? Estou entendendo a performance, que faz parte da minha própria estratégia, é o cumprimento das metas e tudo mais, né? Da minha própria estratégia. Então, os riscos são analisados ali. É muito interessante. De outro lado, eu tenho capital. O capital também é fundamental no processo de tratamento do negócio, desde a sua definição. O que eu quero? Eu quero um negócio maior, mas o meu capital não é
suficiente para tudo isso, eu já começo, inclusive, a dar uma cara do meu apetite a risco até, né? Por meio da alavancagem. Quer dizer, eu quero já alguma alavancagem, né, no contexto de definição do negócio, então o capital ele pode ser um capital menor, digamos assim, e eu já estou impactando até no apetite a risco, né? E obviamente a remuneração. Quando tratamos dessas coisas todas, o que nós vemos, né? Capital e risco têm uma relação umbilical e tanto o capital como o risco, os dois juntos, têm uma relação com o negócio. Então, eu não posso desvincular nem o risco, nem o capital do negócio. Não posso desvincular. Se nós formos ler a resolução 4557, é como se estivesse dizendo, eu preciso considerar os riscos e preciso considerar o capital no processo de retorno aonde? Aos objetivos estratégicos. A norma, ela é muito clara, ela utiliza a expressão objetivos estratégicos algumas ou várias vezes. O que a gente pode entender com isso? O regulador, que objetivo ele tinha aí? Ele tinha a intenção realmente de fazer com que esse processo de gerenciamento, ele não seja um fim em si mesmo. Ele tenha que voltar para os objetivos estratégicos da organização e numa visão de PDCA, de melhoria contínua. Por isso que se pede em vários lugares também que os relatórios, que os reportes estejam sempre considerando as fragilidades, as necessidades de melhoria e tudo mais, né? Então, percebe? Eu estou sempre olhando para um futuro mais eficiente e eficaz do que o presente, do que o passado, e isso sempre relacionados aos objetivos estratégicos, ou seja, a própria finalidade de existência da organização. E isso tudo se dá num contexto, então, de gestão, de controles e de compliance, né? Isso não é solto. Quem acha que risco não tem nada a ver com controle e compliance tem um certo problema, né? Nós precisamos compreender que os controles são necessários exatamente para fazer a mitigação, né, o tratamento dos riscos em face do apetite ao risco estabelecido, né? E isso já é um mundo de desafios para mim, porque eu vejo muitas vezes que os controles internos se dão de uma forma, muitas vezes, distante, independente dos grandes valores da organização, né? O valor que está ali, muitas vezes a gente vê num papel, numa sala, né? Missão, visão, valores, né? Isso não é para ficar na gaveta, não é para jogar fora. Isso é de uma importância crucial, né? Se juntarmos com as próprias políticas, diretrizes, código de ética e tudo mais, para a confecção, para o levantamento dos controles internos que têm que ser estabelecidos nos processos, nos mapeamentos, nas narrativas relativas às atividades da organização. Compliance, né? Muitas vezes pensamos em compliance num processo como se fosse assim, a parte da governança, né? Mas poderíamos também fazer uma pergunta. Como é que pode existir uma governança sem compliance e sem controle? Sem essa visão de risco, sem essa visão de capital, né? Isso não seria governança. Isso faz sentido também. Então, a governança, quando pensamos em estrutura de governança, é aquela estrutura superior da organização, Assembleia Geral, Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Diretoria, Auditoria Interna, Auditoria Externa, né? Controles internos, compliance, riscos, todo esse aparato de segunda e terceira linha, né? Fazem parte intrínseca dessa visão também de governança, né? Então, não dá para a gente falar que, apesar de, se você quiser ser mais estrito numa estrutura de governança, pensar só em conselho de administração, diretoria, conselhos, auditoria, né? Todo esse processo fiscalizatório interno de monitoramento interno da empresa também é um elemento relevantíssimo, né, para a governança. E a gestão seria aqui a própria diretoria, né? A gestão é a diretoria
recebendo as diretrizes estratégicas do Conselho, implementando isso, levando aos seus detalhes e à sua finalidade, né, mais direta. Então, transformando as diretrizes estratégicas em ações e resultados, obviamente. Né? Feito isso, nesse comando relativamente à governança, né, pensando numa visão corporativa, como é que ficam os riscos? Né? Nesse slide eu busco trazer uma visão abrangente e muita coisa cabe aqui. Como é que nós trabalhamos no início? Temos que identificar os riscos. Mas quais riscos? Como é que a gente identifica isso? E eu faço uma provocação para vocês. Esqueçam Basileia. Esqueçam os reguladores internacionais. Esqueça os riscos carimbados. E aí eu volto e pergunto para você. Quais são os seus riscos? Que faz sentido? Ou aquela velha pergunta que é sempre boa, né? O que tira o seu sono? Com que você se preocupa? Você se preocupa com o quê? O que pode trazer alguma ameaça para a tua atividade, para a tua organização? E veja que interessante. Nós dizemos que você tem uma preocupação com os processos. São dos processos que a gente analisa e começa a mapear os riscos. Né? Mas o que são processos? Processos são uma forma organizada de compreendermos quais são os riscos existentes na sua organização. E aí eu faço uma pergunta que para mim é cabal e mata já de começo muita gente por aí, né? Muita organização. Qual é a sua relação com o mapeamento de processos na sua organização? O que é um mapeamento de processos? Mapeamento de processos, né, é uma forma de você compreender as atividades, os seus riscos, os controles que devem ser impostos a esses riscos, se o processo está também aderente à regulação, leis e normas externas, mas também aderente aos seus princípios, às suas diretrizes, às suas políticas e outros manuais internamente. Né? Então, esses processos são fundamentais para compreendermos possíveis riscos dentro da organização. E não existe só uma forma de compreendermos os processos. Veja só, muitas organizações possuem uma área específica que, a grosso modo, seria um pouco a nossa antiga, né, área de OIM, né, de Organização e Métodos. Muitas delas têm seja uma área dedicada, né, que muitas vezes está fora da área de riscos, mas também pode ser dentro de controles internos. Há instituições que trabalham com mapeamento de riscos pela equipe denominada controles internos. Né? Mas não é só esse mapeamento que pode gerar insumo para a gente. Né? Por exemplo, GCN, né? Gestão de continuidade de negócios. O que uma área de gestão de continuidade de negócios precisa fazer? Precisa primeiro compreender a organização, precisa compreender onde é que pode haver um problema de interrupção dos negócios entre ela e os seus clientes. Precisa compreender quais são os processos relevantes, críticos, para definição do que seria necessário para enfrentamento, né, de um incidente. Então, o que nós temos o plano, né, o PCN. Então, um PCN, ele decorre de toda uma estrutura clara, complexa, de compreensão da organização e dos seus riscos de continuidade. O BIA, chamado BIA, né, Business Impact Analysis, é uma forma de você compreender exatamente quais são os processos críticos.
Por que eu gosto do BIA? Você olha processos independentemente da área. É como se você estivesse fazendo um fluxograma. Para quem está acostumado a fazer mapeamento por fluxograma, né, por fluxo, percebe que quando você começa a desenhar o fluxo é um só. Você pode passar por 1, 2, 3, 4, 5 departamentos, áreas, gerências, seja o que for. Mas o processo é um só. Tá? Tem um começo, meio e fim e pode passar por várias áreas. Então você tem um olhar, né, compreensivo da organização mais totalizante, mais abrangente, e não é por área simplesmente. Né? Então, GCN também consegue ter uma visão de riscos extremamente interessante. E cada vez mais as instituições financeiras não são outra coisa senão um grande fornecedor de serviços cibernéticos. Né? A GCN, embora não seja só cibernética, o GCN torna-se um elemento, né, muito importante para a contribuição. Por que eu digo aqui que a auditoria interna também é uma fonte interessante para a compreensão dos riscos? E é curioso, porque muitas vezes a auditoria interna ela muito se fecha em copas, né? Então você tem uma auditoria interna que tem um processo sigiloso em relação à sua visão da organização, pode ter toda a sua razão, porém, muitas vezes a forma com que ela entende os riscos da organização, a sua chamada matriz de risco, né, que ela utiliza para a confecção até do seu planejamento, né, o seu plano anual de auditoria interna, essa matriz ela poderia contribuir de alguma forma para a compreensão dos riscos corporativos. Né? Então, você pode ter várias situações de compreensão dos riscos, de identificação dos riscos, em situações diferentes. Né? A sua visão estratégica, ou seja, eu sou um banco de crédito, obviamente o crédito vai ser um dos principais riscos, né? Seja pela continuidade, seja para a auditoria interna, seja para controle, seja para quem fizer o mapeamento, o que for. Né? Então, compreender os riscos existentes, fazer esse inventário é fundamental. Então, formas diversas de compreensão dos riscos existentes e fazer com que essa compreensão possa se materializar de uma forma corporativa é extremamente interessante. É fácil ver isso? Não. Na prática, é raríssimo, e tenho certeza que vocês que estão aqui me ouvindo, podem atestar isso. Né? Se vocês perguntarem às suas organizações, muito provavelmente vocês vão ter grandes dificuldades. Ou seja, cada um faz o seu inventário de risco. Isso é interessante? Pode ser interessante porque cada um tem o seu viés, né? O seu olhar específico. O GCN tem o seu olhar, a auditoria tem o seu olhar, a área de controles tem o seu olhar, uma área de OIM que mapeia estruturas e define, né, a organização, pode ter o seu olhar diferente também. O que nós estamos colocando aqui é o seguinte: essa profusão e essa riqueza de visão de risco da organização consegue, mesmo que preservando os seus sigilos, né, a sua especificidade, a sua idiosincrasia de cada um, poderia ser de alguma forma compartilhada minimamente? É esse minimamente que eu trago aqui para vocês. Muito raro eu ver isso, né? Muito raro mesmo. Identificamos? Ok. O que a gente faz com isso? Fazemos a nossa matriz de risco da organização. E aqui já temos um outro problemaço. Né? Eu não sei se vocês que estão ouvindo têm essa informação. Se vocês quiserem compartilhar, maravilha. Né? Mas é muito claro para mim que as organizações em geral, instituições financeiras principalmente, tratam ou constroem uma matriz de risco fundamentalmente e somente para RO, para risco operacional. Não existe uma visão de matriz de risco de todos os riscos da corporação. Você faz matriz de risco só para levantamento dos riscos operacionais. Em grande parte, a matriz é utilizada na famosa Risk and Control Self-Assessment, né, no RCSA, que é uma ferramenta de autoavaliação,
estabelecida em muitas organizações, que faça uma pesquisa semestral, anual, na organização, e os gestores de todas as áreas imputam informações a respeito de suas atividades, dos seus processos, inclusive processos que não estão nem mapeados adequadamente ainda, e trabalham os seus riscos ali, a sua visão de riscos e os controles necessários. E ali, então, inclusive, você trabalha pelo impacto, pela frequência, você tem um processo decisório, né, de diretoria relativamente ao que vai ser mantido, ao que vai ser mitigado, né, ao que vai ser não aceito em termos de resposta a risco, né? Então, o que a gente está dizendo aqui? A matriz de risco, esqueça um pouco o risco operacional, né? Pensa assim, quais são os meus riscos? É crédito no mercado, isso, liquidez. Onde é que se coloca cada risco, na verdade? Se eu quisesse pegar 5 riscos, né? Operacional, crédito, liquidez, RBB, mercado, né? Socioambiental, se você quiser, o que mais? Coloque esses riscos na matriz e faça o exercício intuitivo, na verdade, né? Sem pensar em números ainda. É fácil, né? Talvez não seja tão fácil, mas é tão difícil? Também não é tão difícil. Esqueça o quantitativo, pense intuitivamente, né? E você começa a ter uma ordem do tipo, olha, como é que eu estou olhando a organização? E esses riscos começam a ter uma forma maior, né, dentro da organização. E aí, eu já vou um pouco colocando uma grande dor, que talvez seja uma das maiores dores que eu entendo haver nas instituições, né? É a fragmentação. Cada um pensa no seu risco. Mas como é que eu vou ficar pensando no risco do outro? A minha meta, eu sou pago aqui, o meu salário é para fazer isso, é para entregar esse monitoramento desse risco específico e não de todos os riscos. E aí começa o grande problema. Identifica os riscos, por que meios forem, compreendo esses riscos num contexto de uma matriz, e aí então eu vou sair com algum resultado. Esse resultado, né, essa nova fase aqui, para a alta administração, vai se dar na forma de uma definição quantitativa de limites de tolerância. Limite é aquele corte mais final, e uma tolerância seria um pré, né, um nível pré de atenção para o processo de acompanhamento e decisão. Então, o que eu tenho? Identificação, mensuração, resposta, a partir da matriz, e aí a resposta me traz inerentemente o quê? Me traz o apetite. Dado o apetite, o que é automático? Declaração de apetite a risco. Afinal de contas, a declaração de apetite a risco, ou o que Basileia chama, e a 4557 também chama, né, de RAS, né, Risk Appetite Statement, declaração de apetite a risco, nada mais é do que um papel em que você diz o que você pensa a respeito dos riscos que são inerentes ao teu negócio. Se não existe, existe. Você existe para um propósito, para uma missão, para uma visão, com valores. Você quer fazer isso por meio de determinados produtos e serviços, ótimo, é para isso que você serve, para isso que você existe. Ok. Para fazer isso daqui, você tem riscos inerentes. O que você vai fazer com esses riscos inerentes? Quer muito, pouco, como é que é? Você quer uma Ferrari? Ok, para ter uma Ferrari você também precisa ter freio que não pode ser um freio de fusquinha. Então você precisa compensar essas coisas todas aqui. Como é que você faz isso? Né? Então é lá na RAS que você reifica, que você materializa essa visão, né, toda top-down. O que você quer, né? Como é que são as suas políticas, diretrizes, o que faz sentido para cada risco especificamente. Aí começa a ficar claro. Então a RAS
e a gente vai voltar a ela daqui um pouco, a RAS nada mais é do que um simples papel de declaração. Né? E percebe, se os riscos inerentes são esses, se as respostas são essas e o nível que eu quero é esse, automaticamente eu tenho o quê? Um dashboard de indicadores de riscos relevantes. Portanto, percebe essa sintonia? A RAS automaticamente me dá uma visão, né, de indicadores que são necessários para acompanhamento do quê? Dos riscos inerentes e mitigados dentro de um critério de apetite a risco. Isso tudo é objeto de acompanhamento, controle e reporte. Quem é que faz esse acompanhamento, controle e reporte? A segunda linha. Né? É a segunda linha que está fazendo isso. E quem que está monitorando e num processo de PDCA, tomando a decisão por revisões do processo e melhorias, tudo mais? Aí é a alta administração. Né? Quem é responsável por esse monitoramento, por essa melhoria contínua no limite, é a alta administração. A segunda linha está fornecendo esses elementos, obviamente que elas também, essa segunda linha, né, riscos, controles, compliance, seja o que for, capital, está todo mundo buscando a sua melhoria também. Mas um processo maior de acompanhamento, estudo, de decisão, então, monitoramento, vai se dar pela alta administração. Então, esse é um ciclo, né? De alguma forma, a resposta que a gente dá, e esses são os infinitivos usados por Basileia, né? Se vocês pegarem, para quem já viu os Core Principles, entrou nos Core Principles de Basileia, vai ver que são esses infinitivos que você vai encontrar lá, né? Identificar, avaliar, mensurar, tratar, monitorar, reportar, controlar, mitigar. E isso é repetido à exaustão, né? Os princípios de Basileia, que nós temos 29 princípios, os princípios 15 a 29 são para as instituições, 1 a 14 são para as autoridades. Esses princípios para as instituições financeiras, toda hora repetem esse ciclo aqui, né? E as normas no Brasil também. Se você pegar 45, 57, várias vezes vocês vão ver aqui, né? Identificar, avaliar, mensurar, tratar, monitorar, reportar, controlar. Ótimo. Então, nós temos um processo aqui de tratamento dos riscos, né? A gente compreende esses riscos todos e vai buscar dar essa resposta aqui para cada risco individualmente, e por enquanto estamos no nível individual, né? Ok? Então, voltando aos riscos. O risco devemos considerar num contexto de governança, portanto, num contexto corporativo e não simplesmente de uma forma isolada. Risco e capital têm uma simbiose e essa simbiose dos dois tem ainda que ser considerado juntamente com o negócio. Então, nenhum dos dois sobrevive sem o negócio, né? Muito engraçado, há um tempo atrás, vi um vídeo no YouTube, uma pessoa fazendo, era um vídeo internacional, né? Fazendo uma digressão sobre a questão da área de riscos. Olha que coisa mais nova que tem. Os riscos, a área de riscos trabalha para quem trabalha para o negócio, né? E parecia que era uma descoberta assim maravilhosa, né, do fim do mundo, né? E que o risco não trabalha para si mesmo. Olha só que coisa, né? E quando a gente vê, como está nesse slide aqui, né, que capital e negócios têm essa relação com os negócios, fazem parte do mundo dos negócios, fica muito mais simples. Eu tenho uma necessidade de capital, tenho uma necessidade de compreensão dos riscos que são inerentes ao negócio. O negócio existe como a minha visão de relacionamento, né, de uma entrega para a sociedade, que vai se dar no propósito, na visão, na missão, nos valores. Tudo isso, então, começa a se conectar de uma forma um pouco mais razoável, né? Esse slide, voltando então, os riscos, eu tenho um começo, um meio e um fim, né? O começo se dá de várias formas diferentes, e aí a gente já começa a se perguntar, como é que você garimpa os riscos na tua organização? Como é que isso é feito?
é feito de uma forma mais complexa, mas existe uma certa tessitura para que seja amalgamada, né, a relação entre esses riscos, ou é uma coisa meio que particionada e cada um vai fazendo o seu e não há muita conversa? Um dia eu estava dando um curso de 4557 e havia várias pessoas de uma instituição, era curso aberto, mas tinha várias pessoas de uma instituição só, e aí começou um debate entre as pessoas de uma instituição relativamente aos riscos, né? E aí, o que ficou bonito pra caramba, né, e extremamente interessante, é que todo mundo tinha uma razão, mas cada um tinha um olhar diferente. Era uma área de GCN, com uma área de gestão de contratos, com uma área de terceiros, né? Uma área de RO. Cada um tinha o seu interesse específico. Mas quando você começa a somar tudo isso, você vê, puxa, mas que bom, estamos com mais segurança a respeito dos riscos. Esses riscos surgem, né, de formas diferenciadas, muitas vezes no mesmo objeto, né? Então, o mesmo objeto ele pode gerar visões diferentes de risco. Se eu tiver essas visões diferentes, mas e se puder, ótimo, mas se eu puder ter uma forma de compartilhamento entre essas visões diferentes, um abraço, né? Isso fica maravilhoso. E aí, então, com essas preliminares, né, podemos aí trabalhar um pouco com a taxonomia. Obviamente aqui não é nosso interesse ficar num processo de detalhamento de cada risco em si, mas é mais para a gente lembrar um pouquinho, né?